E aí, gente, beleza. Apareci aqui. Já queria ter feito isso antes. Porque na terça-feira, dia 2 de maio, né? Nós estamos no mês de maio. Não sei quem vai ver esse vídeo, nem quando vai ver esse vídeo, né? Então vamos falar. Dia 2 de maio. Fez um ano, gente. Um ano que eu saí do banco. Que eu abri mão do meu trabalho pela minha vida. Um ano que eu estou desempregada. Por escolha, né? Por uma decisão que eu tive que tomar. Então, quando eu fiz 6 meses que eu não estava mais trabalhando, eu fiz um vídeo, eu coloquei no Facebook. Não foram todas as pessoas, assim, que me conhecem, que viram, né, que sabem dele, porque eu não coloquei em outros lugares, porque ele ficou relativamente longo. Então, só dava pra eu pôr no Face, não queria ficar cortando, enfim, né, pra colocar nas outras plataformas, então deixei só lá. Então, esse vídeo, a princípio, eu vou pôr lá de novo, vou pôr no YouTube, que tem uma capacidade maior também em relação a tempo. E talvez eu edite pra conseguir compartilhar nas outras redes também. Então, esse vídeo é de um ano, né, de saída do banco. Saída essa que eu tive que fazer através do plano de desligamento voluntário, né? Foi muito difícil pra mim, a princípio, aceitar, né, pra mim mesma. Aceitar, tomar essa decisão, aceitar de que realmente era o melhor caminho, por conta da minha condição psicológica e emocional, né? Então, eu tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico e, por último, a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, acredito que muitas pessoas hoje já saibam, porque ela foi bem comentada no ano passado, pelo Drauzio Varela, enfim, outras pessoas nas redes, porque algumas pessoas acabaram desenvolvendo, e a maioria delas foram mulheres, né, pelo que eu soube, né, do pouco que eu vi, eu não pesquisei, tá? Foi do que eu vi, né, que apareceu na minha For You, que apareceu na minha For You, né, nas coisas que eu assisti, de que a grande maioria foram mulheres que desenvolveram, porque a mulher, ela já tem um papel e uma quantidade de tarefas muito superior a de um homem, né? E com a pandemia, o home office, enfim, isso ficou ainda pior, porque a gente tinha que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da alimentação, cuidar da roupa, e de escola, e de tudo ao mesmo tempo, e a gente fica sobrecarregada, né? Então, o burnout, pra quem não sabe, ele é um esgotamento voltado pra área profissional, né? Então, ele é um esgotamento profissional. Então, quando foi detectado, digamos assim, identificado o burnout, eu não imaginava, não é a gente que identifica, obviamente, né? Eu fui ficando muito, muito, muito ruim. E esse ruim não ficou só em relação ao meu trabalho, a mim. Ele acabou impactando todas as áreas da minha vida, né? O meu casamento, o meu relacionamento, né? A minha área afetiva, com os meus filhos, com os meus amigos, a minha vida espiritual, que ficou péssima também. Enfim, ficou tudo ruim. Eu passei a sobreviver, digamos assim, né? Então, eu fiquei afastada pela Caixa. Foi colocado até como doença ocupacional, alguma coisa assim. O banco recorreu, gente, sobre isso. Mas o INSS entendeu que foi uma doença ocupacional. E entre idas e vindas, foram 2 reuniões, eu não lembro como falar lá com o INSS. Deu um total de 4 meses que eu fiquei afastada. Quando foi pra eu voltar, que foi em maio do ano passado, ano retrasado. Ano retrasado, isso. Eu achei que tava pronta, que tava bem, que tinha, superado, foi só um momento, né? Tipo, que eu precisava daquele tempo, eu precisava descansar e tudo mais. Então, quando eu voltei, eu falei, uou! Tô prontíssima, né? Tô renovada, sou outra pessoa. Passou aquele momento mal, aquele momento ruim. Mas na primeira exigência, né? Na primeira necessidade de eu ter que vender, né? De eu ter que fazer uma venda pra uma empresa, pra um cliente, eu fiquei doente de novo, né? Então, eu tive um chefe que eu voltei pro banco fazendo readaptação, né? Então, assim, o ideal era que as coisas demorassem um pouco mais. Foram 6 meses de readaptação, então, né, que as coisas fossem acontecendo aos poucos. Mas aí o meu chefe direto quis que eu já entrasse na pilha de novo. Então, acho que um mês, que eu tinha voltado, um mês e pouco, ele deu a carteira de um colega meu pra eu cuidar. Esse colega não estava ausente, ele estava lá. E ele queria que eu, enfim, cuidasse da carteira de clientes desse colega meu e fizesse vendas. Então, a partir deste momento, eu voltei a ficar muito ruim. Muito ruim. Então, como eu tenho... Eu falo tenho porque eu ainda trato, né? Então, eu melhorei, mas ainda não estou curada. Como eu tenho a depressão e a ansiedade, o meu corpo, ele não respondia, né, a comandos. Eu não tinha força vital pra fazer o que eu precisava fazer, inclusive o acordar, tipo, levantar, começar o dia e tudo mais. E eu não dormia porque a ansiedade não deixava, né? Então, enfrentar o transtorno de ansiedade junto com, ou melhor, a depressão junto com o transtorno de ansiedade, ele é muito difícil e chega a ser triste, porque
uma das características de alguém que é depressiva é o sono. A pessoa dorme muito, né? Porque através do sono a gente consegue se desligar, né, da dor. Porque a depressão é muito dolorosa. A gente sofre, tem um motivo que nos causa dor, algo que nos causa dor. Então, uma das características de quem é depressivo é dormir. Só que quando se tem a depressão junto com a ansiedade não deixa a sua cabeça desligar. Então, automaticamente você não dorme, entendeu? Então, eu ficava nisso, tomando medicação desde 2019, né? Eu tomava medicação tanto pra ansiedade quanto pra depressão, quanto pra sono, né? Tipo, eu tomava Zolpidem, já tomei amitriptilina, já tomei um monte de coisa, e os negócios não faziam efeito, e os médicos, né? As médicas ficavam tipo, meu, o que é isso? Que organismo resistente é esse, né? Então, tipo, eu deitava pra dormir, não conseguia dormir, passava a madrugada acordada, e aí eu ia ter sono que horas? 9 horas da manhã, que era a hora que eu tinha que levantar pra trabalhar. Então, assim, foi muito difícil, eu fui adoecendo. A falta de descanso causa muitas coisas na gente, muito ruim mesmo. E eu não conseguia fazer nada, eu me arrastava, então, tipo, eu levantava pra trabalhar sem me trocar, sem lavar meu rosto, sem escovar os dentes. Eu fazia alguma coisa pra comer assim, arrastada, porque tinha as crianças, comia muito rápido, enfim, né, porque é difícil você fazer almoço e comer e servir almoço para as crianças em 1 hora, né? Pra mim é desafiador demais, era desafiador demais fazer isso. Então, eu passei só a existir. Isso acabou refletindo no meu relacionamento com o Melher, que é o meu marido, né? Vou falar Melher porque são 2 Daniels aqui. Porque a falta de sono me deixava extremamente irritada, grossa, né? Fica uma égua mesmo. Então, tipo assim, ele foi muito forte em me aguentar nesse período. Refletiu nas crianças, principalmente no Danielzinho, que começou a ficar muito apático, muito sério, muito cabisbaixo, muito triste, num nível, assim, absurdo de tédio, né? Ele deitava no chão, ele bufava, era, assim, triste e chegava a ser insuportável de ver. E aí, com os meus amigos, né, colegas, porque eu fui me enfiando numa prisão, assim, onde eu me sentia rejeitada, eu não me sentia querida, eu me sentia, assim, sabe, tolerada, suportada, tipo assim, pra mim, quem falava comigo ainda, ou me incluía em alguma coisa, era por dó, ou por consideração em algum momento que viveu comigo na vida, tanto que eu tive uma discussão, assim, grave, feia, digamos assim, né, com a minha melhor amiga, né, tipo assim, a gente não tem contato hoje, a gente não se vê e tal, mas eu a considero minha melhor amiga porque ela é a minha amiga mais antiga e a gente tem o mínimo de relação possível, né? Então, a gente teve uma discussão porque ela me convidou pra ir na festa do aniversário da filha dela e eu me senti assim, sozinha no meio da multidão, né? A gente não conseguia conversar. Só que depois eu percebi que não era culpa dela, era o meu estado emocional que me prendia a isso. Enfim, mas graças a Deus a gente teve, principalmente ela também, né? Teve compreensão, maturidade de entender algumas coisas. E nós continuamos aí firmes e fortes, né? Ela foi madrinha do meu casamento com o Melvin. Mais uma vez foi minha madrinha, né? Eu fui dela em outubro do ano passado, de novo também. E estamos aí. Então, todas as áreas da minha vida começou a ficar muito ruim. Eu não tinha força pra ir pra igreja, porque o culto era de manhã, acho que tava tendo de manhã à noite, ou era só de manhã ainda, na igreja que a gente frequentava. E eu não tinha força mesmo pra levantar da cama. Eu lembro de uma vez que um domingo que o Daniel já tinha acordado e ele ficou falando, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. E eu, tipo, não queria, mas não era por maldade, porque eu tava muito cansada mesmo. E eu fui, eu fiquei, tipo, pescando durante o culto, né, durante a celebração. E a gente ficava bem na frente, assim. Talvez o pastor nem imaginasse, né, enfim, algumas pessoas não compreendem, né, não entendem. Acham que é maldade, tipo assim, vem pra igreja pra ficar dormindo, mas não, é porque era incontrolável mesmo. Era um momento que meu corpo já não aguentava mais ficar acordado, né. Então, tipo assim, o cansaço vencia a ansiedade, digamos assim, né. E foi ficando ruim. E chegou ao ponto de eu não aguentar mais, né? De ser muito sofrido pra mim ter que trabalhar, né? Começar o dia a trabalhar. A área que eu trabalhava encerrou, eu fui pra outra. Tipo, quando aconteceu, pra mim foi uma esperança, porque eu pensei que eram menos produtos, um dos produtos que tinha lá, eu gostava muito de trabalhar, que era a cobrança. Só que eu sempre gostei da parte operacional, né? Vendas, pra você vender, você tem que saber vender, você tem que gostar de vender, você tem que ter no seu sangue uma característica de vendedor, sabe? Eu conheci colegas, assim, teve até um que era da minha equipe, o Diego, que eu falava que ele tinha sangue de vendedor, ele tinha o comercial na veia dele, porque ele vendia, e ele gostava, e ele era ousado, sabe? Eu não tinha isso, né? Então, nessa área que eu fui, a cobrança não era a parte operacional, era a parte total de venda e negociação. E, como eu falei, a parte emocional começou a me deixar numa prisão e eu não conseguia falar, eu tinha vergonha de ligar do lado dos meus colegas. Nisso a gente já tinha voltado a trabalhar em parte presencialmente, né? Ficou o híbrido, e eu tinha vergonha de ligar perto dos meus colegas, vergonha de que as pessoas prestassem atenção no que eu tava falando. Foi como se eu tivesse desaprendido um pouco que eu aprendi sobre vendas. E aí eu fui ficando mal. E eu não tinha condições de nada, de sair de casa pra nada. Enfim. E aí,
o banco me mandou o e-mail sobre o PDV. A princípio eu fiquei muito assustada, né? Fui falar com o meu chefe, que tinha voltado a ser o mesmo que trabalhava comigo na primeira área comercial do banco que eu trabalhei. E eu pedindo ajuda, porque eu não queria sair do banco, né? Eu sempre fui pai e mãe das crianças, no sentido financeiro, assim. O pai sempre deles pagou a pensão na maior parte do tempo, mas chega a ser irrelevante, né? Então, todo o resto era comigo, né? Então, nunca cogitei parar de trabalhar, principalmente por essa questão, né? Por eu me sentir mãe e pai, por sempre ter sido a responsável financeira minha e deles, pelo padrão de vida que não foi muito, né? Não era muito, mas era confortável. E aí eu fui ligar pra falar com esse chefe meu, ele falou, não, algumas pessoas receberam, e eu fiquei mais tranquila, e eu quis que morresse o assunto naquele momento. Só que ele marcou uma reunião comigo, pra depois de 20 minutos, e me ligou, e leu, né, tudo que envolvia esse plano, e ele falou, e aí? Eu falei, não quero. E aí ele meio que sugeriu que eu aderisse. Assim, você não acha que o comercial já deu pra você, né? Tipo, você não tá mais feliz aqui. Só que ele não falou com empatia, digamos assim. Tipo, eu me preocupo com você, né? Eu levo a sua parte humana em consideração, né? Você não tá bem. Você fez o que pôde, não, tipo assim, tipo, sai fora que já não tá dando mais pra você. E eu me senti ameaçada. Eu senti que se eu não aderisse, em algum futuro próximo, ele me desligaria do banco. Enfim, mas mesmo assim, relutei muito, não quis, conversei com o Daniel, e ele falou assim, mas você não tá bem, pensa, né? Eu falei, não. Aí passou um tempo, eu conversei com os meus pastores da época, eles foram em casa, né, que eles faziam um discipulado, eles fazem um discipulado com todos os membros da igreja, né? Que nós éramos um dos mais antigos que não tínhamos feito, tinha algumas etapas desse discipulado, a gente só fez a primeira, porque nunca mais saiu daquilo, então acho que foi necessário, né, pra eu ouvir dele o que ele falou, porque eu compartilhei como eu tava me sentindo, o estado que eu estava, e aí ele falou pra mim, né, ele falou, citou alguns versículos bíblicos, inclusive aquele que fala de que adianta ganhar o mundo, né, e perder a sua salvação, a sua vida. Eu não sei exatamente como que é esse versículo, mas eu sei que é um versículo, ele falou onde se encontrava. E citou Jonas, né? Porque ele falou que às vezes, muitas vezes, né? Deus nos leva para uma situação. Deus fecha o circo, né? Então ele vai mexendo aqui, vai mexendo ali, vai mexendo lá, pra gente tomar uma atitude, né? E aí ele vai fechando até que ele fecha completamente. Então, tipo assim, ou a gente toma aquela atitude, né? Vai para aquele fim que a gente vê que a situação tá levando, ou Deus literalmente fecha a porta. E aí eu fui, continuei pensando nisso, só corrigindo que eu lembrei agora, né? Depois de ter acontecido todas essas coisas, que houve, né? A festa, né, da filha da minha melhor amiga. E eu fiquei muito mal, eu me senti muito sozinha, eu me senti sem amigos, eu me senti sem importância, sem relevância na vida das pessoas, na vida dos meus filhos, na vida do meu parceiro, na vida de todo mundo. E eu entrei numa crise muito feia, né? Depois que eu cheguei desse aniversário. E eu chorei muito, me senti muito mal. E eu tomei a decisão de não viver mais, né? Eu falei, não quero, eu sou sozinha, não tenho ninguém, eu não quero. Tipo assim, eu não queria ter que tomar a atitude de aderir a esse plano de desligamento no banco, mas eu também não queria seguir porque tava acabando comigo. E aí, naquele dia, eu tomei a decisão de não viver mais. Falei pro Daniel Melhor, né? Pra ele ir embora, pra ele voltar pra casa da mãe dele. Falei pra ele ligar pro Leandro, que é o pai das crianças. Porque eu não queria viver mais. E eu morava no quarto andar. A minha cama era um apartamento muito pequeno. A minha cama ficava colada na janela, a janela não tinha grade. E eu olhava para aquela janela e eu me via pulando da janela. E só que graças a Deus eu não tinha coragem de fazer isso. Então eu falei para ele que eu ia definhar, que eu não ia sair da cama. Se eu tivesse que fazer minhas necessidades na cama, eu faria. Eu não arrumaria nada pra comer, então eu tinha desistido de viver naquele momento, e falei pra ele ir embora, pra ele pedir pro Leandro buscar as crianças. E eu lembro que, além das crianças estarem lá naquele final de semana, tava a Anne também, né, que é minha enteada. E ele foi, cuidou das crianças, fez almoço, e ele me chamava pra levantar, falava pra eu sair de lá, e mesmo que eu quisesse, eu não conseguia sair da cama. E ele, no desespero, ligou pra uma pessoa, né, a quem eu tive amizade por alguns anos, e ela foi até em casa, e, tipo, ela me levantou da cama, né, me colocou pra tomar banho, deu comida na minha boca. E só assim pra eu sair, né, do estado que eu estava. Então eu percebi, depois disso, que não fazia sentido eu continuar naquele local que, querendo ou não, me adoeceu, pelo dinheiro. Porque, por dinheiro, por status, porque eu era gerente, né. Eu fiquei um total de 14 anos no banco, foi meu primeiro e único emprego. E eu cheguei ao cargo de gerência, né, meu salário relativamente bruto, ele era bom, os benefícios eram excelentes. Só que, na prática, era só teoria, porque na prática eu tinha muito desconto, eu tinha consignado, então eu recebia o que eu recebia quando eu era operadora de atendimento, o meu ticket não durava, né, um mês, tipo, dava 10 dias, e mesmo recebendo PLR, eu nunca tive, assim, maturidade
enfim, de comprar nada, de juntar nada. Então, era mais uma ilusão, assim, né? E aí, eu falei que não valia, né? Eu entendi que não valia a pena continuar trabalhando, arrastada, digamos assim, por essas questões, né? Continuar trabalhando e querer desistir da minha vida, querer morrer, né? E eu lembro que eu nem quis passar pela experiência de ficar nesse negócio de vai pro INSS, receber alta do INSS, voltar para o banco, sabe? E ficar recebendo não apta do banco, voltar para o INSS, ficar nessa briga, né? Porque, não sei, mesmo doente, eu sentia que não era o certo fazer isso. Fora o desgaste, é muito desgastante isso também, né? E aí, enfim, tomei a decisão. E a partir do momento que eu tomei a decisão de sair do banco, de aderir ao plano de desligamento voluntário, me deu paz. E quando eu tomei a decisão, eu já não estava mais na equipe dessa pessoa que foi meu chefe, tanto na área anterior, né, que a gente chamava de núcleo lá no banco. E aí, nessa época, eu já trabalhava no atendimento a condomínios. Eu estava com uma nova gestora que trabalhou comigo com esse antigo chefe. Ela era uma segunda líder, digamos assim, né? Ele era o primeiro e ela a segunda, só que nessa área de condomínios ela já era gerente como ele, né? E ela me viu, ela soube. Enfim, eu acho que ela teve, sei lá, compaixão do meu estado. Ele já queria me desovar, né? Porque, pra grande maioria, gente, não adianta a gente se apegar achando que as pessoas nos veem como seres humanos, como mãe, como... Porque não. No trabalho eles nos veem como número mesmo. E eu acredito que ele já queria me desovar e ela pegou. Acho que ninguém queria, porque eles comentam, né, do nosso estado entre si. E ela teve misericórdia, já tinha trabalhado comigo nessa outra área. E me puxou pra equipe dela, né? Leirice, o nome dela. Maravilhosa, fez muita diferença na minha vida, me ensinou muita coisa, foi muito humana comigo. Além de ser uma chefe excepcional. Ela tá no meu top 3 aí, de chefes. Olha que eu tive muitos no banco. E aí um dia, né, ela tava vindo conversar comigo sobre carteira, porque tinha voltado a ter carteira, porque até então eu tava só de apoio, digamos assim. E eu com medo de falar com ela, mas falei. Ela super entendeu, né? Acho que pra ela também, de certa forma, porque ela também é responsável pela equipe, né? Os números dela são reflexo dos números individual de cada pessoa na equipe. Eu acredito que ela tenha ficado aliviada também. E aí, ela começou a correr com as coisas pra formalização do meu desligamento. E levou mais ou menos umas 2 semanas desde que eu decidi. Então, dia 2 de maio de 2022, eu assinei o meu plano de desligamento voluntário, me despedi e desliguei o meu notebook, né? Bati o meu ponto pela última vez e desliguei. Foi emocionante, porque trabalhar lá foi um sonho. Quem me conhece de longas datas sabe que quando eu era adolescente nem sabia o que um banco fazia. Eu olhei, né, para o logo do banco num comercial de TV e falei, eu quero trabalhar lá. E aí eu fiz o ESPRO, que era um curso profissionalizante, tinha convênio com eles e fiz um processo com eles, eu acho que foi a primeira empresa. E a princípio parecia que eu não tinha conseguido, mas eu entrei, então foi a realização de um sonho. E depois de trabalhar como aprendiz, eu recebi a efetivação por indicação do superintendente a qual eu trabalhava, né? Então foi o próprio superintendente que me indicou, ele gostava muito de mim. E se ele gostava de mim é porque ele viu algo em mim, né? Porque, enfim. Então foi um misto de emoções. Eu me senti livre daquele peso, daquele mal. E me senti grata por todo esse tempo, por ter vivido a realização de um sonho na minha área profissional. A instituição, ela é promissora, né? Ela é enorme, só que toda instituição é feita de pessoas, né? E o que acaba nos adoece nas empresas são as pessoas, né? Infelizmente. Então, é isso, eu saí do banco. Comecei com muito medo, né? Porque, principalmente, no que diz respeito a essa parte financeira mesmo, né? Só que antes de sair do banco, quando eu comecei a passar por esse processo muito delicado, eu sentia como se eu ouvisse uma voz de Deus mesmo, porque só pode ser ele, né, pra falar isso, dizendo que eu iria aprender a viver, a depender somente dele. Que eu tinha que ter essa experiência de viver da provisão de Deus, né, 100% de Deus, não das minhas forças, do meu trabalho, do meu dinheiro, né. Então esse foi o maior medo, o maior desafio, mas enfim, recebi as minhas verbas rescisórias, ela durou bastante tempo, não recebi 6 meses de seguro-desemprego, mesmo tendo trabalhado aí 14 anos, eu peguei só 5. Então, alguns meses atrás eu ainda tinha dinheiro, o dinheiro acabou. Tem sido desafiador, não vou mentir, é desafiador mesmo, ainda mais pra mulher gosta de gastar, né? Eu tenho uma questão com compulsão também, então, de certa forma, essa compulsão tá sendo tratada, porque esse dinheiro você tem como comprar.
Então é difícil, é desafiador, mas tem sido gratificante ver o cuidado de Deus também, né? Como Deus cuida, né? Meu marido, ele tá aí trabalhando, também tá enfrentando um desafio na área profissional dele, né? Mas ele tá aí firme e forte, levanta todos os dias para trabalhar, trabalha na empresa, trabalha no iFood, trabalha no Lalamove, enfim, isso tem servido para que ele viva também integralmente o papel que Deus o chamou para viver, né? Principalmente como um homem de um lar, segundo a palavra de Deus, tá, gente? Quem não crê na Bíblia não entende, não concorda e tudo mais, né? Mas nós somos cristãos e nós cremos que Deus chamou o homem para ser o provedor, chamou a mulher para cuidar do lar, do marido, dos filhos, e nós temos vivido isso. Então, e foi só através do meu relacionamento com o Daniel, né, que não é o pai dos meus filhos, que eu pude viver e posso viver essa experiência de ser mãe, mulher e dona de casa. Então, nem o pai dos meus filhos, quando nós éramos casados, né, falou em nenhum momento para eu sair do trabalho para cuidar deles, por exemplo, cuidar do Dani, né, porque a gente separou quando eu tava grávida da Lala. Pelo contrário, né, para ele eu tinha que trabalhar, cuidar da casa, do bebê, e é isso aí, era a minha obrigação. E mesmo o Daniel não sendo o pai dos meus filhos, ele me possibilita isso. Em nenhum momento ele mandou, ou fala pra eu voltar a trabalhar, né? Ele me apoia muito. E aí eu comecei a ver as coisas mudarem, né? Depois de sair do banco. Então, a minha melhora, ela foi gradativa, não foi do dia pra noite, mas ela aconteceu, né? Eu ainda faço terapia. Em relação às medicações, eu parei de tomar remédio por mim mesma, né? Porque eu não queria mais, acabou o remédio, eu não queria mais, tem muito efeito colateral, né? Eu comecei a ter uma sudorese insuportável, por isso eu cortei o cabelo, eu tremia muito, enfim, e continuava na mesma, digamos assim, né? Dificuldade com o sono, tipo, melhorou, mas ainda tenho. E aí eu cansei de tomar remédio e de teimosa pra ir tomar. Mas aí foi melhorando aos poucos, eu tomava 150 gramas de sertralina, né? Ela já tinha tirado o remédio pra dormir, porque diz que a sertralina faz esse efeito no sono também. E o meu sono não mudou, ele melhorou um pouco, mas não mudou. Mas aí eu fui voltando a ter a vontade de viver, né? Comecei a ter ânimo, disposição pra sair, pra fazer as coisas básicas de novo, né? Levantar, escovar os meus dentes, tomar um banho, né? Cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, né? Tipo, eu detestava ficar em casa, eu via o meu apartamento que eu morava como um lugar horrível, e era um reflexo do meu estado emocional, porque eu trabalhava dentro de casa. E aí eu passei a notar a minha casa, a perceber a minha casa, né? Eu pude cuidar da minha casa, cuidar limpando mesmo, limpando, organizando, cozinhando, né? Com amor para os meus filhos, cuidando da nossa casa. E aí tudo voltou a melhorar. Quando começou a tratar o meu sono, porque teve um remédio que eu tomei, que ele foi muito pesado pra tratar as minhas alucinações, porque eu passava pelo negócio que chamava fenômeno hipnopômpico, se eu não me engano, que são alucinações do sono. Então eu ouvia vozes, via bichos e não sei o que lá. E aí eu tomei um remédio muito pesado pra tratar essas alucinações que me derrubava. Então, querendo ou não, meu corpo apagava. Foi mais ou menos um mês que eu tomei esse remédio. Quando tratou essa questão, eu melhorei muito o meu relacionamento com o Melhor, né? Eu tava mais agradável, enfim, foi como se eu tivesse voltado a amar o meu marido, um bagulho meio louco. E aí teve melhora nessa questão, depois que eu saí do banco, tratando essas coisas, né, todo o resto melhorou, a minha questão social melhorou, porque eu não conseguia falar com as pessoas, né, por isso que eu tive a minha questão lá com a Gabi, e aí eu voltei a falar com as pessoas, eu conseguia ter um diálogo, porque eu tinha perdido o assunto, eu não sabia como falar, como conversar, como manter um diálogo, uma conversa e tal, e por isso que eu fui me excluindo. E aí essa parte começou a melhorar também, e aí, por fim, né, e o mais importante, eu comecei a ver mudança no comportamento dos meus filhos, principalmente o do Dan. Então, o Dan, como todos já sabem, ele sofreu muito, né, com a minha separação com o pai dele, mesmo ele sendo muito pequeno. Ele era uma criança muito simpática, muito sorridente, muito amorosa, e ele ficou muito fechado, muito introspectivo, muito sério, muito bravo. E aí teve esses agravantes, né, durante esse meu processo no banco. E ele se tornou outra criança dentro de casa. Então, meu filho voltou a ser feliz. Por mais que para os outros, externamente, ele ainda continue sério, desconfiado, né, de poucos amigos, assim, dentro de casa, ele é outro menino. Então eu vejo meu filho pular, eu vejo meu filho cantar, dançar, brincar, fazer as doidices dele, que a gente brinca, né, as brisadas, assim, e ele voltou a ser um filho amoroso. Então ele me beija muito, ele me abraça muito, ele fala muito que me ama, ele fala muito que eu sou a melhor mãe do mundo, ele nunca mais teve crise, ele nunca mais se jogou no chão, deitou no chão, teve crises de tédio, que seja, né, que fosse, enfim, ele mudou literalmente da água pro vinho. E pra mim, como mãe, como mulher, esse é o maior ganho de toda a minha decisão. E eu pude perceber, né, atestar, digamos assim, que não é de roupa, não é de sapato, de saídas, de lanches e muitas pizzas no mês, e brinquedos e viagens que eles mais precisam, ou que eles precisam e precisavam. Eles precisavam de mim. Eles precisavam da mãe deles. Eles precisavam da mãe deles bem, saudável, com vontade de viver, né? E eu lembro que isso me fez lembrar que quando eu era criança,
né? Enfim, a minha família sempre passou por muita dificuldade financeira, né? Meus pais nunca tiveram condições de comprar coisas pra gente. Enfim, muito menos de viajar. Eu acho que eu nunca fiz uma viagem com meus pais, criança. E eu sentia, porque no meio que a gente vivia, principalmente no meio dos nossos parentes, né? A gente via, né? Eu via os meus primos, as minhas primas terem tudo. E eu lembro que minha mãe falava assim, filha, a mãe não tem isso, mas a mãe te dá o mais importante, que é amor. E eu não brincava, assim, eu ouvia, eu me calava depois disso, não entendia muito, né? Mas eu ficava pensando, né? Minha mãe me ama, né? Tem pelo menos o amor da minha mãe. E isso veio muito forte na minha memória, porque eu vi que é verdade. Não é? Quando a gente trabalha, a gente tá fora, a gente compensa a nossa ausência. A gente tenta pagar, comprar a nossa ausência, a nossa falta com coisas materiais. Então, eu dava, comprava, vestia. Mas não era disso que eles precisavam de mim. E eu posso, né, tenho podido viver isso, ver isso. E é o que me conforta, né? Eu ainda me pergunto se é isso que o Senhor quer pra mim, né? Ainda mais em momentos que a gente quer, né, reviver, né, as fases que a gente tinha poder aquisitivo. Né? Às vezes eu falo, meu Deus, será que eu fiz certo e tal? Eu me questiono, assim, não sou hipócrita de dizer que não. Mas quando eu vejo essas coisas, ouço essas coisas, olho os meus filhos, eu vejo que foi certo, foi necessário. E que Deus tem nos sustentado, mesmo em meio, mesmo enquanto a falta do meu salário, né, da minha parte do salário, da minha contribuição financeira para nossa casa, Deus tem chegado junto, Deus tem nos honrado, tem cuidado de nós, e tem sido mágico viver essa experiência, né? Eu fiz aniversário no mês passado e eu queria muito algumas coisas, muito. Eu gosto muito de aniversário, muito. De ter bolo, doce, cantar parabéns, eu gosto muito disso. E eu nunca, enfim, eu ia atrás, eu mesma fazia, eu procurava o bolo, falava com a moça dos doces, né? E me presenteava. Só que nesse ano eu não tinha como fazer isso. E eu fiquei sentida, mas foi um aniversário ímpar. Eu acho que vai ser único, né? Porque eu não tinha dinheiro, eu queria muito algumas coisas, e uma pessoa que nunca na minha vida eu imaginei que poderia me presenteou. E foi tão gostoso, eu fiquei constrangida. Porque a gente, quando a gente tem condições de nos bancar, de comprar o que a gente quer, pelo menos eu, né? Eu acho que tem a parte do orgulho, tipo, não preciso, não, imagina, que isso, eu compro, eu faço. E aí, eu me permiti viver isso também, não fiquei chateada, não fiquei constrangida no mau sentido, né? Pro lado ruim, fiquei constrangida no bom sentido. Eu senti o amor de Deus através desse gesto, através da vida da Isa. As minhas colegas de curso estavam se juntando, fizeram um grupo pra me dar uma paleta que eu queria muito, que eu também consegui comprar. Porque a Gabi, minha melhor amiga, me presenteou com uma quantia e o meu também tinha, eu juntei os dos dois e comprei. E quando eu cheguei em casa, o Daniel tinha conseguido um trabalho naquele dia e conseguiu comprar bolo com docinho e refrigerante. E fez uma surpresa. Foi simples, mas foi tão bom. Porque eu não fiz nada, quem fez tudo foi Deus, foi o Senhor quem cuidou. Então, foi muito significativo, significante pra mim. Foi muito bom, tem sido muito bom viver essas experiências. Tem sido muito bom poder viver esse papel né, de ser mãe, né, de ser auxiliadora do meu esposo, de viver isso com o Daniel como cabeça e eu como auxiliadora, de estar na mesma missão que ele, de cuidar da nossa casa, de poder fazer uma refeição. Ontem eu fui fazer uma janta e eu comecei cedo, relativamente, era 5 e pouco da tarde, 5h20, e eu acabei, era quase 8 horas, eu falei, meu Deus do céu, que demora. Mas, ao mesmo tempo, foi bom poder demorar pra fazer uma refeição, né, fazer uma refeição completa, com sobremesa, sem me preocupar com o tempo, né, tipo, né, não era só uma hora que eu tinha, não precisei me preocupar com essa questão, né, tipo, de cuidar da minha casa, de não me preocupar em, tipo, chegar ao final de semana e perder um dos 2 dias do final de semana pra limpar a minha casa, porque eu posso cuidar da minha casa todos os dias. A gente, né, se casou em fevereiro, e a gente não tinha dinheiro pra viajar pra lua de mel, né, nós fizemos gravatinha, sapatinho, mas foi bem pouquinho a arrecadação, sou grata por quem contribuiu, com certeza, mas não tinha condições da gente viajar, comprar alguma coisa, e aí meu irmão, né, meus irmãos se juntaram e proporcionou uma viagem no litoral pra nós e pra minhas tias que estavam aqui. Uma das minhas tias nunca tinha ido à praia, né? Então foi muito bom também ter esse momento, receber esse presente, né? Ver esse cuidado. E é isso, gente. Tem sido assim esse tempo. Esse é o meu relato de 1 ano fora do mercado de trabalho, né? Tenho lutado, buscado, né, me aperfeiçoado, buscado conhecimento, tenho estudado para trabalhar com o que eu quero trabalhar, que é com a maquiagem. Não é fácil também, é desafiador. Não sei ainda se é o que o Senhor quer pra mim, se é isso que Ele tem pra minha vida, mas é algo que eu gostaria de fazer, né? E é isso. Assim, eu concluo esse meu compartilhamento, né? A minha psicóloga Grace, uma querida, ela também é ex-colaboradora do banco, também adoeceu por conta de pessoas lá e visões, enfim. Lá e saiu e hoje trabalha com o que ela gosta, tanto que é ela que me ajudou antes, durante e agora, após decisão de saída do banco. Ela consegue me ajudando aí, me iluminando, ampliando a minha visão,
me mostrando novos horizontes. Sou grata pela vida dela também. É uma pessoa que tem muito a compartilhar, dividir. E é isso, gente. Uma coisa que ela fala por ter vivido essa experiência, né? É que a gente não vive, né, pra trabalhar. A gente trabalha pra viver. E que não é normal ficar doente no trabalho. O trabalho não deveria nos adoecer. E se ele nos adoece, se você que tá ouvindo, tá assistindo, tá passando por um momento como esse, se você tá se sentindo doente pelo seu trabalho, não acho que é normal, porque não é. Então procure ajuda, procure um psicólogo, uma terapeuta, faz acompanhamento, toma remédio, né? Tem muita gente preconceituosa, maldosa em relação a isso, mas por que não? Se tem algumas áreas e algumas funções do seu corpo que não funcionam mais sozinhas, por que não tomar? Então feche seus ouvidos para esses preconceituosos, tome medicação se for necessário. E se ainda assim não resolver e você tiver que tomar essa decisão, lembre-se que maior do que o seu salário, maior do que o seu trabalho, maior do que a sua posição é a sua vida. Se você não tem mais vontade de viver para fazer essas coisas, não tem por que se manter nelas. Então que você seja forte e corajoso, corajosa, porque tem que ter coragem para encerrar esse ciclo, se curar, se sarar e recomeçar. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e que vocês sejam plenamente satisfeitos e realizados para aquilo que Deus tem para você, principalmente se você for mulher, seja trabalhar fora ou seja trabalhar para sua casa, para o seu lar, para sua família. Um beijo.